Então, galera, como eu estava falando, a gente vai tirar dúvidas, se houve dúvidas na aula da semana passada, e eu também pretendo mostrar um vídeo para vocês aqui. Enquanto vocês vão mandando as dúvidas aí no chat, Lorena, Matheus te mandou um link para apresentar aqui o vídeo. Eu queria que ele fosse já passado para que todos os alunos pudessem ver e colocando as dúvidas, por favor. Prestem atenção, por favor, no vídeo, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas que surgirem logo após. Pode colocar para rodar, Andrei, por favor. Velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado, o seguro morreu de velho. Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro. Um programa 100% para você. Pintou alguma emergência? Hoje você vai ver como agir em situações como essa e as dicas para transportar quem se machucou. Tudo isso na maior segurança. Caiu, bateu, levou um choque ou se cortou? Quando acontece um acidente, pequenas atitudes podem salvar vidas. Elas são simples, mas essenciais enquanto a assistência médica não chega. Para começo de conversa, lembre-se do kit Primeiros Socorros. Ele é guardado por um trabalhador treinado. E todas as frentes com mais de 50 profissionais precisam de ambulatório. Numa emergência, qualquer pessoa pode ajudar, mas é preciso saber o que fazer na hora do aperto. Se o acidentado ficar preso em escombros ou desacordado por conta da fumaça, ele deve ser retirado do local. Apesar da pressa, o socorrista deve agir com muito cuidado. Mas se for esperar pelo corpo de bombeiros, o melhor é tranquilizar a vítima. Identificar os machucados usando luvas descartáveis para evitar contato direto com o sangue e fazer os primeiros tratamentos. Lesões na boca ou fratura na mandíbula, a posição certa é a barriga para cima. E se o ferido estiver inconsciente, vai precisar ficar de lado ou com a cabeça virada para a lateral. Lábio roxo, respiração barulhenta ou muito baixa. Se o paciente estiver com dificuldade para respirar, se liga. A cabeça dele deve ser inclinada e o queixo levantado. Isso porque a língua relaxada pode atrapalhar a entrada de ar. Se for preciso, limpe a secreção da boca com um pano. Se acontecer uma parada respiratória, respiração boca a boca já. Ela deve ser feita 2 vezes e alternada com 30 compressões no tórax. Em média, são 4 ciclos desse por minuto. E assim vai até a chegada do socorro. Mas o local deve ser ventilado. E se o socorrista não tiver experiência com a respiração boca a boca e nem a máscara apropriada para esse tipo de socorro, ele deve fazer apenas as compressões. Agora é a hora de identificar as lesões. Mancha de sangue pode ser hemorragia. Para ter certeza, a roupa deve ser rasgada. Confirmada a suspeita, é só apertar o machucado com gás, lenço limpo e prender em volta com o mesmo material. Se possível, levante a parte do corpo ferida. Mas lembre-se de usar luvas ou então pedir para o próprio acidentado pressionar a área. Tem machucado que não dá para apertar, como fraturas abertas com exposição do osso. Em vez de comprimir o local, aperte os pontos estratégicos do corpo. Daí, a circulação diminui e o sangramento também. Essa técnica é chamada de compressão ponto arterial. Para evitar a diminuição da temperatura do corpo, as roupas não grudadas à queimadura devem ser retiradas e a vítima aquecida com cobertores. Anota a dica: se o socorro demorar, o ferimento sujo com pedaços de roupa ou madeira deve ser lavado com água corrente e sabão. Daí, a infecção por tétano passa longe. Mas se tiver partes encravadas no corpo, é melhor não tirar. O ferido está com queimadura de 1º grau? A área deve ser resfriada com água fria. Isso também vale para o rosto ou as partes genitais. E para pequenas queimaduras de 2º grau e também nas de 3º grau, as bolhas levam curativo feito de gaze esterilizada.
E se mais de 20% do corpo estiver queimado, o resfriamento só deve ser feito se a intenção for apagar as chamas. Agora, se a queimadura for generalizada, a história muda. A vítima deve ser colocada de costas e as pernas elevadas de 15 a 30 centímetros do chão. Ela também vai precisar de cobertores e o médico deve ser chamado na hora. O paciente está fraturado? Então o lugar precisa ser imobilizado com talas, ripas de madeira ou calhas de zinco. Mas se o acidente for nos braços, o melhor é usar uma tipóia. Queixas sobre adormecimentos, formigamento, dor no pescoço e nas costas? Estabilize a cabeça para evitar movimentos. O próximo passo você já sabe: chamar a emergência. Quando o ferido estiver perdendo sangue ou respirando mal, peça ajuda ao hospital mais próximo e ao serviço móvel de atendimento à emergência de seu município. Mas se a ambulância não chegar, se liga nos detalhes para transportar a vítima. Todo cuidado é pouco para não piorar ainda mais as lesões. E a atenção é redobrada no caso de fraturas na coluna, braços e pernas. Em caso de trauma, a vítima deve ser imobilizada, posicionada em uma prancha e colocada no veículo. Caminhões ou caminhonetes são uma boa pedida. E se o acidentado piorar, o suporte básico, como compressões de tórax ou interrupção da hemorragia, deve ser mantido, mesmo durante o transporte. Nessas horas, ficar nervoso só atrapalha. É por isso que a vítima deve ser acompanhada por uma pessoa calma e capaz de ajudar. Lápis na mão? Anote as dicas. Hoje, você viu como agir num acidente. Quem se machucou deve ser retirado de escombros com cuidado. Enquanto o socorro não chega, os primeiros socorros são colocados em prática. Na hora do transporte, o ferido deve ficar imóvel e o veículo precisa dar conforto para o paciente. Caminhões e caminhonetes são uma boa opção. E para tudo correr bem, é importante manter a calma. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você. Então, galera, todo mundo conseguiu ver o vídeo? Manda para mim aí no chat, por favor. Isaías, eu vi que você não conseguiu ver. Mandem, por favor, se conseguiram ver. Eu vou deixar, de qualquer maneira, o link aqui no chat, tá? Para vocês salvarem aí e darem uma olhada depois. Só um instante. Lorena já mandou aí o link. Obrigado, Lorena. Então, galera, eu vou falar sobre alguns pontos, tá? Vocês viram que o videozinho, ele é um vídeo um pouco antigo e tem algumas coisas que já foram mudadas, né? Durante esse período. Esse vídeo, se não me engano, ele tem cerca de 7 anos. E as atualizações em saúde, né, em urgência e emergência, elas mudam a cada 2 anos. Tá? A cada 2 anos é feito um fórum internacional pelas instituições internacionais, onde são adquiridos novos conhecimentos e novas técnicas e práticas, tá? Que trazem uma melhora ao atendimento ao paciente. Então, a cada 2 anos, o último que teve foi em 2020, 2022, tá? No ano passado, novembro do ano passado. Ele sempre vai trazer atualizações de técnicas, regras, protocolos novos, uso de medicações novas, porque isso sempre muda. A cada ano que passa, a cada dia que passa, a ciência vai evoluindo e vai melhorando, né? A ciência de hoje em dia não é a mesma de 60 anos atrás. Hoje a gente consegue fazer vacinas de RNA, uma coisa que não era nem pensada antigamente, né? A base, a gente tem vacina que até hoje é feita da base de clara de ovo, né? Mas a gente já tem vacinas muito mais modernas do que essa, hoje em dia.
Então, algumas coisas foram mudadas aí nesse vídeo. Se vocês repararem, ele fala da respiração boca a boca. Alguém já ouviu falar dessa situação? Respiração boca a boca, que né, se fazia e tal, que é algo que as novelas colocam muito aí, né, a televisão mostra muito, porém isso não é usado mais, tá? Foi usado sim, realmente, durante muitos e muitos anos, salvou sim muitas vidas, tá? Porém, foi em uma outra época, em uma outra situação, em que a gente não tinha os equipamentos ideais, né, para realizar o procedimento da forma correta. E como a gente não tinha os equipamentos ideais, era o que se tinha para fazer. Porém, como eu falei para vocês, a ciência ela vai evoluindo, ela vai mudando, vai melhorando. E hoje a respiração boca a boca, né, o toque de uma boca com a outra, ela não é mais indicada, tá? Só quem faz esse tipo de procedimento ainda, né, ainda e mesmo assim, com várias ressalvas, é o Corpo de Bombeiros, tá bom? E hoje eles usam uma máscara chamada máscara pocket, tá? Essa máscara pocket, ela evita o contato direto entre uma boca e a outra. A gente tem muitas bactérias, vírus, doenças que podem ser transmitidas, tá? Através do toque, através, né, da saliva, enfim. E para se evitar isso, a ciência desenvolveu essa máscara, né, chamada máscara pocket, e ela cobre a boca da pessoa e você, ao invés de encostar na boca dela, você vai soprar num tubinho que fica acima dessa máscara, tá? E aí evita de voltar, que a pessoa, né, o ar que você coloca para dentro dela volte para você. Mas mesmo assim, hoje em dia, só quem ainda usa esses procedimentos é o Corpo de Bombeiros, tá bom? Eles têm as suas ressalvas, têm a sua legislação para o uso desse material, e é mais comum entre eles. Por quê? Vamos supor que tem uma pessoa se afogando na praia, né, e tem um corpo de bombeiro ali, um salva-vida. Geralmente, aquele salva-vida, ele não vai ter todos os equipamentos ideais que tem uma ambulância, certo? E essa máscara pocket, ela se dobra e fica desse tamanhozinho aqui, bem pequenininho. Então, é o que ele tem ali mais fácil para realizar, né, esse procedimento. Claro, como falei, com seus treinamentos, suas ressalvas para aquilo. Não é simplesmente chegar e fazer. Então, é mais comum entre eles. Já os serviços de atendimento móvel de urgência, né, seja o SAMU, seja empresas privadas com suas ambulâncias, vai usar a bolsa válvula máscara, que é o BVM, é aquele que mostra no vídeo que ele está apertando assim, tá? Ele vai usar aquilo ali. Você vê que não tem contato nenhum com a pele da pessoa, com a boca da pessoa, o equipamento faz o procedimento. Então, eu queria falar sobre essa questão aí do vídeo. Ela já não está desatualizada, né, e hoje em dia não se é mais usada. Não é indicado mesmo você ter contato de boca a boca com outra pessoa. Sem contar que essa pessoa pode estar regurgitando, né, pode estar vomitando, e aí você vai colocar a boca lá, né, vômito, né, no excesso de saliva, enfim. Então, você não é higiênico, não é séptico, então não faz. Então, segunda coisa, reparem que no vídeo ele demora bastante para falar que você deve chamar o socorro. Alguém reparou isso? Alguém reparou? Que ele vai falar lá no meio do vídeo sobre, depois que você fizer tudo isso, chame o socorro. Gente, é o contrário, tá? O socorro, ele tem que ser acionado em primeiro lugar. Como eu falei na aula passada, antes mesmo de você encostar na pessoa, de você chegar perto da pessoa, visualizou que teve um acidente? Chama ajuda. É a base. Preciso de ajuda. Sem ajuda a caminho, o meu esforço ele é inútil, né? Imagina
que você está numa obra a 50 quilômetros da área urbana da cidade, né? Estamos na zona rural, 50 quilômetros, área urbana. E aí tem um acidente. Você vai lá, realiza todos os procedimentos, mas você não chamou ajuda. Então, a ajuda não vai chegar para pegar essa pessoa lá a 50 quilômetros e transportar ela até o hospital, certo? Então, você não fez a metade do serviço, nadou e morreu à beira da praia. Então, sempre chamem ajuda primeiro, antes de encostar, antes de pegar, antes de sinalizar o local, chamem ajuda primeiro, tá bom? Nós vamos falar também, numa aula futura, sobre questão de sinalização, tá? A NR26, se não me engano. Nós vamos falar sobre isso. Mas é o básico isso. Quem reparou isso aí no vídeo, tá? Parabéns. Tem umas pegadinhas no vídeo que a gente vai comentar aqui. Então, sempre chamem ajuda primeiro, em primeiro lugar. Sem a ajuda a caminho, o esforço ele é inútil, tá bom? Alguém reparou sobre a parte que ele fala da compressão ponto arterial? Alguém se atentou a isso? O que é essa compressão ponto arterial? Para que ela serve? Qual é o motivo dela ter sido comentado no vídeo? Se alguém comentou. Se alguém reparou, por favor, manda no chat. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo, tá? Vi que você chegou do trabalho, cara. Bacana. Só seguir a aula aí, tá bom? Na área façanha, serve para estancar o sangramento. Ederson serve para estancar o sangramento. Josiel diminui o fluxo sanguíneo. Então, a compressão ponto arterial, gente, ela nada mais é que o conhecido garrote, tá? O conhecido garrote. Quando a gente tem uma laceração, uma avulsão, né, um corte muito profundo que acerta uma artéria, as artérias são os vasos mais calibrosos que a gente tem dentro do corpo humano. E, além de serem os vasos mais calibrosos, são os vasos que têm mais pressão, né? Porque eles precisam passar o sangue até a parte mais distante do coração. Então, a pressão que passa ali é muito grande. Quando um ponto desse é rompido, né, quando um vaso desse é rompido, o sangue ele vai ficar jorrando, tá bom? Ele vai ficar vazando para fora do corpo. E aí, o ponto de compressão arterial, ele nada mais é que você interromper aquele sangramento, né? Aquela conhecida hemorragia. Ele é feito através de um garrote simples, tá? Que é você pegar, vamos dar um exemplo que é aqui no braço, né? Que está sangrando ali ponto arterial nessa região aqui. Você vai pegar, amarrar um pouco mais acima e apertar até parar o sangramento. Pode apertar até parar. Parou o sangramento? Para de apertar. Tá bom? E deixa. O garrote, ele foi, até 2018, ele foi excluído, tá, dos sistemas de urgência. Ele não era bem visto. Era uma técnica que se usava antigamente, né, desde os primórdios da vivência humana. Porém, durante algum tempo ele foi esquecido, ele foi deixado de lado, ele foi substituído por outras técnicas. E depois de 2018, ali na atualização, ele retornou, tá, com algumas regras e estudos sobre ele, né? Então, antes você colocava o garrote, que era a compressão de ponta arterial, e de vez em quando você ia lá, né, e soltava um pouquinho. Alguém lembra disso? Aí apertava de novo e soltava um pouquinho. Alguém já deve ter falado isso, do torniquete. Ia lá, apertava, aí passava 4 horas, passava os 30 minutos, ia lá e soltava de novo, deixava o sangue vazar. Aí a ideia disso era que precisava circular o sangue, né, para que a pessoa não perdesse aquele braço, aquela perna, o pé, enfim. Só que isso caiu por terra.
tá? Isso caiu por terra, por quê? Uma vez que você faz o tourniquet, você tem de 90 a 120 minutos, né? De 90 a 120 minutos de socorro, tá? Sem prejudicar aquele membro, aquele tecido. Vai dar aí cerca de 2 horas, tá bom? 2 horas para você chegar no hospital, dependendo de onde você estiver, é muito suficiente, né? Para que a pessoa chegue e faça o procedimento correto, né? Que é estancar ali, fazer uma punção não, uma clampeação daquela artéria, né? Abrir o centro cirúrgico para poder resolver o problema. E, além disso, o corpo, ele produz toxinas, né? E dentro da produção de toxinas, quando você vai soltando e apertando, ele é muito prejudicial, tá? Tem a questão da cascata de coagulação, enfim. Então, hoje, ele é usado, tá bom? Vocês podem usar, é uma técnica simples, não é uma técnica difícil, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças, passou, pode ser com uma corda, pode ser com um pedaço de pano, com atadura, algo que interrompa aquele sangramento. Claro, desde que seja, de preferência, um objeto limpo, né? O mais limpo possível. O mais limpo possível. Caso não tenha, é melhor que a gente trate uma possível inflamação, uma possível infecção ali por um excesso de sujidade, do que perder essa pessoa por um choque hipovolêmico, né, que é a falta de sangue na corrente sanguínea. Então, dos males, o menor, digamos assim. Então, o tourniquet, ele é usado sim, tá? E vocês vão ver como que isso funciona na prática. Vocês podem pesquisar sobre vídeos, isso. Vocês vão, um dia ou uma vez na vida de vocês vão ter essa experiência de ver como é que se usa, ver alguém usando, tá? Ou até mesmo fazer. Ele é muito simples. Vamos ver o próximo ponto. Foi falado da questão, no vídeo, de uma maleta de primeiros socorros, né? Vocês viram que dentro do serviço de vocês, da área que vocês vão atuar, essa maleta de primeiros socorros, ela sempre vai acompanhar o encarregado, tá bom? O encarregado pelo setor, pelaquela atividade ali, ele vai estar com esse kit de primeiros socorros. E existe uma regra para isso. Ele tem que ter um conhecimento básico, ele é instruído, né? Pelo técnico de segurança do trabalho, pelo enfermeiro da enfermagem do trabalho, a como agir naquela situação. Então, o primeiro ponto, ele vai ser a pessoa que vai ter o acesso ao kit de primeiros socorros e saber usar ali de primeiro. Porém, o que acontece? Esse kit, ele sempre vai acompanhar o serviço. Ele não pode estar a menos de 200 metros, perdão, a mais de 200 metros da equipe que está em atividade, tá bom? Porque se está 500 metros, né? Um exemplo. Até a pessoa se acidentou aqui, tá precisando fazer um tourniquet nela. Você tem que andar 500 metros para frente para pegar esse kit, 500 metros para trás, você andou 1 quilômetro. Olha o tempo que demorou, tanto de sangue que saiu ali, né? Então, ele sempre tem que estar ali em torno de 200 metros no máximo da equipe, tá bom? Que é o mais perto possível de quem estiver na atividade no campo operacional. Ele é um kit simples, ele vai ter alguns materiais que vocês vão ver, né, na vida de vocês, a atadura, uma gaze limpa, um soro, soro fisiológico para fazer a primeira limpeza ali de algum ferimento, alguma coisa assim do tipo. Geralmente tem um reidrate, né, que é um repositor de minerais, que é aquele que a gente compra mesmo em farmácia, tá? Coloca na água e toma. Ele vai ter uma tesoura, esparadrapo, gás, eu já falei, algodão, band-aids, né, curativos mais simples, menores. É um kit bem simples, mas que ajuda muito, né, no final. Então, esse kit ele sempre vai estar acompanhado de vocês, ele é obrigatório.
E dentro de uma obra, né, dentro de uma construção civil com mais de 50 colaboradores, como foi falado no vídeo, obrigatoriamente tem que ter um ambulatório, tá? E esse ambulatório tem que ter uma ambulância, obrigatoriamente. Por quê? Com mais de 50 colaboradores, né, a condição do trabalho ela é mais intensa. Se tem mais de 50 é porque a obra é maior, os riscos são maiores, então vai ter ali um ambulatório com médico, um enfermeiro e um motorista de ambulância, tá? Que, né, vai, se precisar, vai estar agindo ali nesse caso. No vídeo ele fala também sobre objetos empalados, que é o quê? Aquele objeto que fica, né, entra no corpo e fica, seja um vergalhão, um galho, né, um prego, qualquer objeto de fora que fique empalado no seu corpo, fique dentro do seu corpo. Ele fala para não retirar. Tá? E é o correto, gente. Não se retira nada. Que seja um prego, não puxe. Tá? Se você não tenha especialização para fazer a retirada, né, o meio correto, você não deve retirar. Por quê? Imagina que um vergalhão cai e entra no ombro de um colaborador e atravessa de um lado para o outro. Não já machucou? Já está cortado. Aí você vai lá e puxa de volta. Quem te garante que esse vergalhão não está em cima de uma artéria? Aí quando você puxa a artéria que estava ali tampada pelo vergalhão, né, segura, assim, presa, quando você puxa o vergalhão, ela está solta. Vai fazer o quê? Vai trazer sangramento. Aí o que era para você ajudar, você piorou, né? Entre outros, né? Outros casos. Então você não vai retirar. Quem vai retirar isso vai ser o médico, dentro do centro cirúrgico, com um bisturi elétrico, com o equipamento certo, para quando fizer a retirada, evitar esse sangramento. Então, jamais. Tá? Seja um prego. Ah, mas é um prego simples. Sim, é um prego simples. Mas ele deve ser avaliado pelo médico ali para ver se vai poder ser retirado no local ou tem que levar para o hospital. Então, nunca retirem, tá? Qualquer objeto que ficar preso no corpo, não retirem. Levem para o pronto-socorro, levem para o ambulatório da obra e lá a equipe vai saber o que fazer. No vídeo também, lá no final, ele fala com relação a você transportar a pessoa, né? Ele fala até a caminhonetes e caminhões são o ideal. Gente, o ideal é que você transporte a pessoa dentro de uma ambulância, com uma equipe, né, que tenha especialização para isso. Mas vamos lá, imagina você, principalmente os homens, né, gostam de sair, pescar e tal, e vai para essas aventuras mais longe. Aí você está pescando num rio a 200 quilômetros da cidade. Um exemplo. Não tem recurso ali, não tem uma ambulância próxima. A ambulância vai demorar mais do que você pegar e levar. Né? Um exemplo. E aí um companheiro seu lá de pescaria vai, cai e quebra uma perna. Cai, entra um galho no braço dele. Né? A opção que você tem é transportá-lo. Né? Você pegar e levar até o máximo possível. Às vezes não tem sinal de telefone, não tem sinal de internet, não tem nada. Você vai ter que levar ele para um recurso. Então, o ideal é sempre isso. Pega, coloca dentro do veículo de uma maneira que não vá trazer mais lesão àquela pessoa e vai indo devagarzinho até você chegar no lugar que você consiga pedir ajuda ou chegar até ajuda, né? Seja num posto do SAMU, num hospital próximo, numa UPA, em qualquer lugar.
Mas dentro da situação de vocês, né, que vão trabalhar nessas máquinas mais pesadas, vocês têm que observar se sempre onde é o ambulatório, qual é a direção do ambulatório, se tem ambulatório lá na obra, se não tem, qual é a cidade mais próxima, tá? Para vocês poderem saber se deslocar. Onde vai ter sinal de internet, de telefone, para vocês saberem se deslocar. E se não tiver jeito mesmo de esperar, é melhor você pegar de uma maneira correta, né? Que não traga mais lesão à pessoa, e levar. Porque se você não levar e deixar lá a míngua, vai morrer. Então, entre tentar e não tentar, você tenta. Obedecer nas regras. É um caso extremo, não tem nada, não vai chegar aqui a tempo. E você leva, tá bom? E o que ele falou, caminhonetes e caminhões são mais ideais, por quê? Porque a pessoa consegue ficar por inteiro deitada, né? Ela vai se deitar inteira ali na caçamba da caminhonete, na carroceria do caminhão. O que já num carro pequeno já é mais difícil, a pessoa tem que ficar sentada, né? Então, muitas vezes ela sentada ali vai piorar o caso. Então, realmente, é o correto mesmo que ele falou, é a prioridade sempre em carros maiores. Josiel Vitorino, eu não entendi. Leva na rede como antigamente? Eu não entendi. Se puder tentar me explicar, eu não entendi. Mas, enfim, galera, os pontos maiores que eu queria passar para vocês eram esses, tá, do vídeo. Ah, tá, os mais velhos faziam assim. Realmente, agora entendi. Né, colocava na rede, ia carregando até chegar no... E era, assim, era lento, né, devagar, mas era bem confortável, né, para quem estava sendo carregado. Os pontos que eu queria falar sobre o vídeo, tá, eram esses. É um vídeo muito bom, ele explica muito sobre como é a atuação. Com relação a fraturas, ele fala ali sobre imobilizar os membros, né, da pessoa com a tala, com alguns pallets e tal. Gente, o ideal é você imobilizar, né? Tá quebrado é imobilizar. Se você tem uma tala, tenta imobilizar com a tala. Se você só tem um papelão, pega o papelão e tenta imobilizar com o papelão. De maneira que essa pessoa não fique dobrando o membro, né? Não fique fazendo isso. Tem que ficar fixo. Estando fixo, ó, você pode subir e descer aqui que não vai. A dor até diminui. Tá? Então, isso aí, dentro do kit primeiro socorros que vocês tiverem próximo, sempre vai ter, eles vão explicar também como que funciona. Cada empresa, né, tem seu protocolo, então não cabe a mim estar falando mais ou menos como é isso, aquilo. Cada a empresa tem protocolo e ela explica seus funcionários. Alguma dúvida, gente, sobre o vídeo, alguma dúvida sobre como que funcionam os primeiros socorros, sobre a aula passada? Vou deixar aberto para vocês aqui perguntarem, façam as perguntas, porque vocês não podem ir ao trabalho com dúvidas, tá? Façam perguntas, perguntem o que vocês quiserem sobre a aula, e eu vou dar um jeito aqui de responder. Minha função é essa, né? E a função de vocês aqui no momento é perguntar e tirar as dúvidas de vocês, para que vocês consigam trabalhar tranquilos, né? Sabendo o que vão fazer ou não. Podem ficar à vontade aí no chat, tá? Enquanto vocês vão perguntando, eu vou só olhando aqui um outro vídeo para mandar para vocês. Miguel, no caso que você não assistiu a aula passada e as aulas passadas, eu vou te pedir para entrar em contato com o suporte,
tá? Com suporte da escola, mas, se não me engano, as aulas elas ficam gravadas, então você consegue assistir posteriormente. Mas entre em contato com o suporte da escola, por favor. Lorena, eu vou estar te mandando um link, eu vou mandar aqui no grupo, aqui no chat, você, por favor, se colocar na nossa apresentação. Ah, boa, Isaías, queimaduras, tá? Me perdoe, tá até anotado aqui, eu esqueci de falar sobre queimaduras. Queimaduras é um negócio muito simples de resolver. Nunca coloque nada, tá? Borra de café, pasta de dente, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Põe borra de café, clara de ovo que passa. Pasta de dente que passa. Põe isso, põe aquilo, põe... Gente, nunca passe nada, tá? O que vai ser feito, simplesmente o que vai ser feito, é resfriar o local, abaixo de 20% do corpo, tá? Abaixo de 20% de queimadura no corpo, você vai resfriar o local com água fria. É pegar a criança ali e se queimou com... Pegou a caneca que estava fazendo café e jogou no corpo. É água fria. Vai botar na água fria por quê? Água fria, não gelada, tá? Água fria, não gelada. Por quê? Gelo queima? Responda aí no chat. Gelo queima, não queima? Então, se já está queimando, a pessoa já está tendo uma queimadura, você pega água gelada, ou pega um cubo de gelo e coloca ali em cima da queimadura, você está continuando a queimadura. Você não está resolvendo ela, você vai fazer com que ela aumente, né? O processo de queimadura por gelo é o quê? O gelo absorve o calor que tem na pele, né, que tem no corpo, e esse calor sai de dentro para fora e vai aumentando até chegar no cubo de gelo. E aí causa uma queimadura na pele. Tá? Esse é o processo de queimadura por gelo, basicamente. Então, você não vai botar água gelada e nem gelo. Você vai usar água fria. Tá? Não é morna, é fria, gente. Por que não é morna também? Porque se está quente e você deixa morno, você não vai resfriar, você vai manter na temperatura de queima. Né? Ela vai dar continuidade àquela temperatura. Então é fria. Desliga o chuveiro, pega uma mangueira ali e esfria esse corpo. Esfria essa parte da queimadura. Lembrando, abaixo de 20% de queimadura total do corpo. Tá? Acima de 20% é uma outra situação mais complexa. Chame ajuda. Bom? E por que nunca você vai passar pasta de dente, borra de café, borra disso, não sei o que e tal? Por que você nunca vai passar? Porque você está sujando a ferida. Você está deixando a ferida suja. E se está sujo, vai precisar fazer o quê? Limpar. Vai precisar limpar. O que acontece com pasta de dente quando ela sai do tubo que você passa na pele? Ela não resseca na pele, não vira uma crosta? Agora você imagina a pessoa que já está com o corpo queimado,
cheio de pasta de dente para limpar. E não tem jeito, a gente tem que passar uma bucha. Tem que passar a bucha, tem que passar a gás ali, vai esfregar até sair a pasta de dente inteira. Porque a pasta de dente, ela não está ajudando. Ela vai dar a sensação de resfriamento na hora, mas vai precisar limpar. Eu já, dentro de um atendimento mesmo, no serviço de atendimento de urgência, né, no SAMU, uma vez eu fui atender uma senhora, uma mulher, né, quase ali dos 35 para 40 anos, que ela sofreu uma queimadura, estava fazendo um café, né, estava lá coando seu café, e aí se assustou lá e jogou a água quente toda assim na parte do tórax, né? Aí queimou seio, barriga, enfim. Não foi uma queimadura muito grande, né? Muito funda, né? Mas foi uma queimadura longa, né? E aí, segundo ela, a vizinha, ela saiu gritando, pedindo ajuda, a vizinha foi, pegou o tubo de pasta de dente, ó, começou, esfregou ela todo dia com o tubo de pasta de dente. Aquela pasta de dente verde, ao que a gente chegou no local, estava parecendo que ela era aquele Grammy, né, do filme, toda verde. Aí eu olhei assim para ela e falei assim, ô moça, quem foi que pediu para você passar a pasta de dente? Ah, moça, eu pedi ajuda, minha vizinha foi, passou, aliviou a dor. Falei, pois é, ela aliviou temporariamente a sua dor. Mas agora para comigo e pensa, a gente vai ter que limpar isso daí. A gente tem que limpar para avaliar o grau dessa queimadura, para tratar essa queimadura. Não pode ficar. Agora, a senhora pensa como que a gente vai tirar? A gente vai ter que passar uma água com sabão, vai ter que esfregar isso daí, porque grudou, né? E dói, gente. Dói, não dói pouco, não. Porque tem que limpar. Não pode deixar. E então, nunca jogue nada na queimadura. O que você vai jogar na queimadura é água fria. Ponto. Tá? Então, respondi sua pergunta, Isaías, sobre a queimadura. Queimadura dói muito, viu, José? Dói bastante. A pele da gente, ela é o maior órgão do corpo humano, né? E ela é muito sensível mesmo. Quem faz tatuagem, quem gosta de tatuagem, sabe tanto que incomoda, né? Nos primeiros dias ali de cicatrização, incomoda a pele, ela irrita, fica irritada, ela, né, vai descascar, vai coçar bastante, porque é o processo dela e você sente a dor. Você sente o incômodo ali por muito tempo. Então, imagina uma queimadura. Então, gente, respondida aí a pergunta do Isaías, queimadura é um processo simples, é não jogar nada estranho em cima e colocar água fria, tá? Para resfriar. Lorena, eu mandei o link, você pode colocar para nós, por favor? Vou mandar de novo. Esse videozinho, gente, vai mostrar para vocês só alguns absurdos que tem pela falta de segurança, tá? Que vocês vão ver que é algo muito comum de acontecer. Só esperar a Lorena colocar para nós. Mandei novamente no chat, mandei no WhatsApp, tá? Eu não sei se você está com acesso ao WhatsApp do Matheus, mas eu mandei para ele.
Obrigado, Lorena. Observem aí, gente, no vídeo, né, como vocês puderam ver, que a maioria dos acidentes, eles aconteceram por falta do equipamento de segurança, né, por falta do uso do equipamento de segurança. Ah, eu estou acostumado a fazer isso aqui rapidinho, e é sempre no rapidinho que acontece, tá? E alguns casos mostram no vídeo que foi usando o equipamento de segurança da maneira inadequada, tá? Da maneira inadequada. Então, dos acidentes, se você reparar no vídeo, uma moça está subindo a escada, numa instrução, se reparar bem no vídeo, ela está sendo instruída, né, ali sobre, está acontecendo uma palestra sobre o que deve ser feito, como deve ser feito, e o instrutor não observou que ela estava usando os equipamentos de segurança de forma inadequada, e ela caiu, tá? Foi mostrar que resolvia o problema, mas não foi bem assim, né, que aconteceu. Então, gente, tem que usar e usar da maneira correta. Exatamente, Josiel. Teve uns que tinham cinto, mas da maneira errada. Não adianta você estar com cinto e estar usando ele de maneira errada, né? Você vê que fala-se muito em trabalho em altura, né? Você viu que muitos ali trabalham em altura. O Brasil, ele tem uma lei específica para trabalho em altura, tá? O trabalhador não pode realizar trabalho em altura sem aferir pressão arterial antes. Ele tem um cartãozinho que ele vai no ambulatório, afere a pressão arterial. Se tiver dentro do valor normal, aí ele pode fazer. Se tiver alterado, ele não pode subir para realizar trabalho em altura. É uma lei específica, que em vários países isso não existe, mas dentro do Brasil é obrigatório, por conta da quantidade de acidentes que já teve, né? Quando se cria uma lei para obrigar que isso aconteça, é porque o índice de acidente foi altíssimo, né? Muita gente já morreu, muita gente se acidentou, perdeu a sua utilidade, né, total, né, ficou parcialmente útil, falo com relação à mobilidade, você não poder mais trabalhar, ter invalidez. E no vídeo também mostra um rapaz que cai, vocês viram que ele cai da escada, do último degrau da escada. Mas que ele não se mexe mais no final, né? Ali, como o pessoal chamando ajuda, ele não está se mexendo. Provavelmente ele veio a óbito, tá? Porque a queda dele foi uma queda não tão alta, mas a posição que ele caiu, tá? A posição que ele caiu, com certeza trouxe uma lesão, tanto na coluna cervical dele, quanto na região do crânio. Então, pelo que se vê no vídeo ali, a probabilidade dele ter vindo a óbito é muito grande, tá? Pela a gravidade do acidente. Então, tenham muito cuidado, tá bom? Meninos e meninas, né? Essa foi a aula de hoje, tá? A primeira aula foi mais um bate-papo, uma coisa mais de apresentação. Aí a gente comecei agora, mostrei mais vídeos, mais coisas, explicando mais como funciona. Eu acredito que vou ter mais uma aula com vocês ainda, que a gente vai falar sobre a NR26, assim, sinalização de acidentes, para que serve cada sinalização, as cores da sinalização, e se for comigo mesmo, tá? Até o próximo encontro. Lembrando a vocês, qualquer dúvida que tiverem, entre em contato com o suporte, tá bom? Da escola. E fiquem com Deus, tá bom? Lorena, eu estou finalizando, tá bom? Se você quiser encerrar. Boa noite a todos, tá bom? E hoje